Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, nós poderíamos perguntar pela primeira leitura de hoje, o que tem a ver com a minha vida e a sua, que nós estamos vivendo aqui, em 2023, alegrias também. Alegrias. Nos nasceu a Aninha, pequenininha, chegou aí, o casalzinho tão querido nosso aqui, os aniversariantes, conquistas, tem coisas maravilhosas nesse mundo, claro que tem, e ai se não tivesse, ai, só que nós estamos muito envolvidos a grandes trevas, muita violência no mundo, muitas incertezas, muitas perseguições. O nosso país, vocês sabem, o Brasil está muito dividido entre nós brasileiros. Enfim, a gente tem muitas dificuldades. Ainda é uma incerteza para muitos, este ano, 2023. Aí você pega a primeira leitura e fica questionando, mas espera um pouquinho. O que tem a ver uma leitura, olha isso, que tem mais de 2.800 anos atrás, mais, hein? Porque o profeta Isaías viveu 800 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Você fala, mas o que tem a ver cidadezinha de Zabulon, Neftali? Eu quero saber de mim. Cadê Deus? Cadê o Deus Salvador? Cadê? Não é assim? Aí você pega essa primeira leitura e fala, o que isso tem a ver? Vamos lá, vamos com calma. É importantíssimo a gente ter essa referência. De 800 anos antes de Cristo, Deus fez uma profecia. O que aconteceu lá? Tem que entender. Aí você traz o juízo para o hoje da gente. Igual a nós. O povo judeu era um povo, vocês sabem, foram escolhidos por Deus como povo sacerdotal. O que significa um povo sacerdotal na Bíblia? Significa um povo de todas as nações do mundo, um povo que Deus escolheu para ser intercessor, representante de todos os povos do mundo, para oferecer a Deus primícia, sacrifício por todas as pessoas do mundo inteiro. O povo de Israel, o povo judeu. Por isso que eles são chamados povo sacerdotal, porque eles foram escolhidos para ser o intercessor de todas as nações do mundo. Eles eram apaixonados por Deus. Como nós brasileiros sempre fomos muito católicos, tempos atrás principalmente. Só que eles começaram a se entrar dentro de uma falsa ilusão. Começaram a ficar apegados aos bens materiais. O povo judeu, escolhido por Deus, começou a se deixar envolver pela cultura das nações pagãs. Aí começou namoreco de um com o outro, começou a herdar tipos de espiritualidades estranhas. Começaram a querer trazer para dentro de casa ideias pagãs. Isso começou a se tornar algo até comum. E Deus enviando o quê? Profetas. Deus enviando profeta meu, Amós, Ezequiel, Jeremias, e assim vai. Isaías, avisa o meu povo, porque eles estão esquecendo a sua verdadeira identidade. E o povo não quis saber não. Aí o que aconteceu? O povo ficou dividido. Eu falei que nós brasileiros estamos bem divididinhos. O povo judeu, sacerdotal, ficou dividido. Aí ficou um povo no lado norte e no lado sul, uma outra parte do povo judeu. Eles estavam divididos entre eles. Esse povo do norte é onde tinha lá 800 anos as cidades de Zabulon e Neftali, que é exatamente
hoje, até hoje, a cidade da Galileia, onde tem Caná da Galileia, onde tem Cafarnaum, onde tem o mar de Tiberíades, onde Jesus nasceu, que é essa parte do norte. Só que eles estavam todos envolvidos por uma cultura dos assírios. Os assírios eram terríveis, maldosos, tinham um exército dos mais poderosos da época. O que aconteceu? Eles foram exilados por essa nação, foram abatidos por todos os assírios. Os assírios acabaram com a religião do povo do norte. Acabou. É proibido rezar esse Deus aí. Para com isso aí. Começou a tirar os pequenos lugares de oração. E olha, povo judeu é povo escravo. Acabou com eles. Aí veio uma profecia que Deus deu, pela boca do profeta Isaías, esse aí, capítulo 8. Que ali, aquele povo quebrado, derrotado, a profecia é essa. Que Deus diria, Zabulão, terra de Zabulão, terra de Neftali, ou Neftali, tanto faz. Deus enviará uma luz, que vai recuperar a identidade perdida, e a dignidade perdida de vocês. Aquele povo, aquele, da época do profeta Isaías, eles, no tempo deles, viram a profecia? Não viram. 8 séculos depois, nasce no ventre de Nossa Senhora, Jesus. Deus se faz presente ali, naquela região que agora tem um novo nome, agora não é mais Zabulon nem Neftali, agora chama-se Galileia. Cafarnaum é uma cidade, Caná, outra cidade, Nazaré, outra cidade, essa ali do norte. Jesus se faz ali a profecia. Eles não viram, mas vamos lembra no creio da nossa fé cristã, que Jesus, quando morre na sexta-feira, no sábado santo houve um silêncio na terra. E aí você fala, onde Jesus foi? Jesus foi visitar aqueles que acreditaram, lá atrás, há 800, 1000 anos, que um dia Deus faria justiça, e se mostra para eles, olha, vocês morreram cheios de fé, não foi? Foram, pois está aqui, se cumpriu aquilo que o Pai falou, não no tempo que vocês viveram, mas no hoje, e eu venho porque vocês acreditaram, eu vim para tirá-los da mansão dos mortos, venha comigo. Pois é, isso já mostra aqui, que fé, atenção, ter fé, não significa que vai acontecer agora, a minha vida vai ser toda transformada, não haverá mais doença, minha família vai ser soerguida, vai estar tudo de bom para mim agora, nesse ano 2023, tá, isso não é a fé que Deus implantou com o seu reino, não é, povo. Fé é, eu acredito, mesmo que neste momento da minha vida, eu não veja, mas eu creio, Deus disse, Ele cumprirá. Se acontecer nessa época que eu estou aqui ainda caminhante, glórias sejam dadas. Se for numa época que eu entrar em óbito e não ver, glórias sejam. Isso é fé. Esta é a verdadeira fé. Esta, não outra. Não foi outra que Deus trouxe. E se tiver outra, ela está errada. Ela não existe. Ela é humana. Se for uma fé contra esta, que ela não tem nada a ver com o meu tempo, não tem nada a ver da minha maneira, se for um outro tipo de fé, não é a fé do Espírito Santo, que Cristo derrama, não é sua, ela é humana. Então veja, primeiro ensinamento, para o hoje da nossa vida, fé. Tu crês? Creio. Por que crês?
porque sei que Deus está no comando. E sei que se os meus olhos não verem, vai acontecer. Ponto final. Isso é fé. Outro aspecto muito importante da gente entender, trazendo para o hoje da nossa vida. Hoje da nossa vida. Jesus não veio? Veio. Há quanto tempo para nós? Há 2000 anos atrás. E o profeta não disse pela boca de Deus que ele viria trazer uma nova vida para toda a humanidade? Disse. Ó padre, por que o mundo está tão ruim? Aí uma questão que você tem que, principalmente quem é pai jovem, mãe jovem, na hora de sentar, por exemplo, no momento do domingo na mesa, porque você deve incitar os filhos a perguntar isso para você. Se Deus é tão bom, se Ele veio nos salvar, como disse os grandes profetas, Isaías hoje aqui, por que o mundo não está melhor? Por que tanta matança? Por que tanta violência? Por que tanto vírus que mata? Por que guerra? Por que perseguições? Por que drogas? Por que pornografia? Por que casamentos acabados? Padre, se Deus, a luz que Deus falou, chegou nessa Galileia que é o hoje da nossa vida, por que a salvação não extermina esse mal? Aqui é o eixo. Aqui precisa ter o cuidado no espírito, para o diabo quer nos pegar aí, como ele pegou lá atrás, com aquele ladrão na cruz. Eu já falei isso para vocês. O ladrãozinho lá na cruz estava crucificado, não estava? Estava. Aí ele ouviu falar que Jesus é aquele que um dia, ele era judeu, o homem também. Olha, não és Deus? Sim. Olha, livra-te daí mesmo, quer dizer, desse tipo de sofrimento da tua vida, e livra o meu sofrimento também, me tira daqui, para eu acreditar que você realmente é aquele que nós estávamos esperando, que foi dito pela boca dos profetas. Veja, o diabo incita essa pergunta, e aí você não precisa nem esperar o teu filho perguntar, incita ele a falar. Vocês já pararam para pensar, filhinho, filha, que se Deus veio para trazer a salvação no mundo, hoje está pior, hoje as famílias estão mais divididas, o Brasil está dividido, tanta doença, tanto câncer, tanto não sei o que, tanta gente internada, tanta gente morrendo, pessoas do bem sendo queimadas e mortas por jovens. Por que isso está acontecendo? Incita o filho a pensar isso, tem que incitar, porque senão é exatamente isso, que se ele não pensar, vão levar para ele. Se Deus existisse mesmo, não existiria o mal. Mas como criaram aí uma versão falando Deus deve ser um carniceiro, porque vê tanta violência no mundo acontecer e nada acontece. Então já fala logo para o teu filho, para a tua filha, para o teu neto, para a tua neta. Porque com a vinda do Salvador, a humanidade, ao invés de melhorar, piorou. Aí tem uma palavrinha pequenininha que você tem que estar na ponta da tua língua. Qual foi da criação humana a maior virtude que Deus nos fez? Nos deu o livre, ponto. Aí, está aí. Aí está a resposta. Filho, acontece que Deus veio. Acontece que a luz veio, já está no nosso meio. A cura já veio, está no nosso meio. Mas a questão é o seguinte: por que as coisas não melhoram? Porque mesmo ele vindo, ele não mudou uma graça maior que ele fez do ser humano. Qual? O livre-arbítrio. O homem, ele é livre para escolher, filho. Se ele quer ter a identidade perdida de volta, ou se ele não quer viver segundo a vontade de Deus, mas sim a vontade dele.
Aí você vai entender, quando a gente não quer ter a vida de Cristo em nós, o resultado é esse: doenças, guerras, violência, jovens drogados, jovens que são capazes de matar, como se matasse um bicho. Aí você precisa começar a entender, você, e passar isso para os seus, como primeira catequese. Que Cristo está no nosso meio, mas o livre-arbítrio é a grande virtude humana, é uma virtude, porque eu posso falar, eu quero ou não. Porque se Deus não desse a virtude do livre-arbítrio a nós, Deus não seria Deus. Porque Deus deixa o homem livre para escolher, como ele aconteceu lá em Zabulão e Neftali. Deus foi dando recado: eu estou no meio de vós. Querem voltar a ter amizade comigo como vocês tinham antes? Eles não quiseram. O que aconteceu? Foram exterminados do mapa pelos assírios. E nós estamos também perdendo aquela fachada, também nunca foi tão verdadeira assim, mas era um pouco mais levada a sério, como o maior país católico do mundo. Não é mais. De números pode ser de batizados, mas de vida católica passou despercebido já há muito tempo. Por quê? Porque nós começamos também a nos apaixonar pela cultura de outros assírios dos nossos tempos, muito bem disfarçados, com outros nomes e com muita volúpia de sedução. E muitos de nós estamos caindo nesses desejos e trazendo para dentro da nossa casa. E Deus continua falando, como falou por Nossa Senhora. A grande profeta que a gente teve aí nos últimos tempos foi agora, na história nossa, 1930 e pouco, quando Maria aparece, como ela apareceu e aparece ainda, aparecia na Iugoslávia, como apareceu, dizendo: orai, povo, volta a rezar, volta para o meu filho. Olha, Deus não para de nos avisar. Falando para quem? Para o povo cristão, para o povo católico, para nós brasileiros, que tem uma terra, que tem um nome. Olha o nome do Brasil, olha o nome. Da mesma maneira como no batismo nós somos santos, nós não somos pecadores, nós somos santos por excelência do batismo da vida de Cristo. Só que por causa o mau uso da liberdade, nós recuamos, viramos o rosto para Deus e vivemos do nosso jeito. Aí a gente fica todo sujo do pecado. Mas por essência, somos santos. E somos o novo povo sacerdotal, para representar e orar por todos. Mas olha nós como é que nós estamos vivendo. Divididos entre nós, e perguntando: mas se Deus veio, por que é que não melhora as coisas na minha vida? Eu dei um exemplo hoje na primeira missa de manhã, que aqui está um caroço importante de entendimento para mim e para você. O maior engano que o diabo colocou no nosso meio cristão católico é procurar um Deus milagreiro, viu? Milagreiro. Por isso que lota muita igreja aí, quando fala que ali está tendo muito milagre de cura, milagre não sei do que, milagre não sei o que lá. E isso é um perigo, mas um dos venenos mais bem preparados por Satanás. Porque é o seguinte: aonde está o que Deus veio fazer? Não é nos livrar dos assírios, não. Olha o que eu estou dizendo. O que Deus veio ao nascer no meio de nós, não foi para eliminar os assírios, não veio para acabar com o câncer, não veio para acabar com o lúpus, não veio para acabar com a prostituição. Não.
Deus veio, e aqui está, para acabar com o pecado no coração do homem. Isso a gente não quer aceitar. Mas isso é a chave que muda tudo. Se eu permitir Deus entrar em mim e mudar tudo que está dentro de mim, sou salvo por Ele. Não sou salvo por mim, por Ele. Olha, eu tenho que deixar Ele entrar, para deixar Ele fazer aquele chicote e ir tirando todo tipo de comércio dentro de mim. Não esqueça disso. Consequência disso, eu me purificando com a vida de Cristo, você também, o outro também, o mundo começa a dar passos diferentes. E o assírio não me dominará. Não é que ele vai deixar de existir, vai existir. Como o câncer sempre vai existir na nossa geração, pode ter certeza. Violência sempre vai ter. Jovenzinhos sem Deus, por isso tem que ter misericórdia e orar por eles, que se drogam e assaltam, e para ficar tudo certo, para não deixar pista, eles jogam gasolina em cima, botam fogo, fogo mesmo, para acabar, para não deixar vestígio, para falar, não fui eu, não sei, alguém viu o corpo? Então não fui eu. Não é para eliminar isso que Jesus veio. Jesus veio para eliminar o pecado dentro de mim, dentro de você. Por isso que a outra resposta que você deve dar ao teu filho, à tua filha, lá na mesa, e fala, por isso que as coisas não melhoraram ainda, filho. Porque a gente está imaginando que Deus vai vir assim, com um chicotão na mão, e vai chicotando todo o mal, e vai acabando, e a gente vai ficar tudo bem. Não é isso, essa não é a fé que Cristo implantou, o reino dele, porque existe um rei no nosso meio, qual? Eu mesmo. Entenda, em nome de Jesus, esta faceta, entenda em nome de Jesus, esta chave, porque se você não entender isso, você continuará, escuta o que eu estou dizendo, amarrado, letárgico, ou seja, você vai estar paralisado numa falsa fé, e vai vir nas missas assim, e vai se decepcionar, porque como você tem o livre-arbítrio, você pode tomar apenas uma ou outra decisão, ou eu me transformo num ateu, ou eu deixo a vida de Deus acontecer em mim. Porque, irmãos, cuidado com a malícia do encardido. Ele quer que você procure Deus na hora de uma aflição da sua vida. Atenção! E você ore para Deus. Veja, o diabo quer que você ore com Deus. O diabo quer que a gente quer, mas quer desse jeito. Ore a Deus, porque Ele sendo Deus, Ele sendo amor. Olha como o diabo ele é cretino. Porque como Deus é amor, Ele é a misericórdia, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele tudo pode. Olha o diabo falando isso. Então peça com fé e Ele lhe dará, e Ele tem que te dar. Não, vai para longe de mim, Satanás. Foi o mesmo murmúrio de Pedro, que Jesus na hora disse, vai para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro não aceitou a possibilidade de imaginar Jesus, que ele estava aprendendo com ele, morrer. Grava aí, Pedro não aceitava Jesus morrer. Proprietário de o que é isso? Placa FXC. Você tem um carro com a placa FXC 2136? Vai lá, no Espírito de Cristo,
Porque tem na garagem tem alguém muito bravo, mas vai com o Espírito de Cristo. Se você for com o teu, pode ter uma chacina. Quero ver você com o Espírito de Cristo agora. Pedro recebeu um pito de Cristo. Vai para trás. Quer me seguir? Atrás de mim. Então, irmãos, vai compondo o ensinamento de Cristo para você. Para você, para você. Qual é a Galileia hoje? A sua vida, a tua casa, do jeito que você vive, onde você vive. Essa é a Galileia. Hoje, 2023. O diabo vai ficar soando, tentando você falar assim: você não reza? Você não acompanha as missas? Você não reza o terço? Pois bem, você não está fazendo jejum? Estou. Então, continue, mas peça a Ele, peça a Deus, viu? Porque se você está fazendo tudo isso, Deus vai honrar você, agora, nesse tempo aqui. Opa, não, aí você já começa a entender que aí veio o capeta no meio, ele já botou o rabo dele aí. Não é assim, menina, não é assim, meu irmãozinho, não é. Não sou eu que estou dizendo, homem e padre Marcos, não. É o Espírito de Cristo Jesus que fala pela minha boca, para mim e para você. Tira do seu coração que procurar na sua religião cristã católica, porque você está indo, porque você crê, porque você acredita naquele padre, então aí você vai ver que Deus vai honrar você agora, naquilo que você tanto deseja. Opa, aí já tem o rabo do diabo no meio. Olha como ele é ordinário, ele prepara de uma maneira que parece ser justa, mas não é. Não é, minha senhora. Não caia nesse conto do encardido. Por isso que ele tem ódio de mim. Por isso que ele tem ódio de quem começa a falar: opa, aqui na minha casa não. Na minha casa o anúncio do evangelho é outro. Se há 800 anos atrás o Senhor disse: eu recuperarei a dignidade desta terra aqui. Quando? Não é no teu tempo, e cala a tua boca. Pronto, foi isso que ele quis dizer. Quando vai ser? Não interessa. Eu vou ver? Não te interessa. Pode ser que sim, pode ser que não. Deus não fala quando, nem Ele fala de que jeito vai ser. Por isso que você e eu ficamos sem respostas muitas vezes. Como pode um homem que segue Jesus com a sua família, que é queridíssimo no meio católico, que apadrinhou muitas pessoas porque catequizou junto com a esposa, muita gente para trazer para Deus, ainda novo, tem um fim nesse mundo, onde 4 jovens, que já estão presos, pelo que eu fiquei sabendo, jogaram gasolina nele, para não deixar vestígio, pensando que ele ia derreter com fogo. Derreteu, mas não morreu na hora, morreu depois, morreu ontem. Aí você pergunta: peraí, eu perguntei para o meu pai por que se Jesus veio, por que o mal acontece? E pior, quem está seguindo Jesus, porque às vezes acontece atrocidades que não se tem resposta. Deus nunca vai falar. A única coisa que Deus fala é de uma outra maneira. Olha para aquela cruz lá do alto, desvia um pouco o olhar de mim, o pessoal da câmera mostra para o povo em casa lá. Olha aquela cruz lá. Este homem da nossa espécie tem um nome. Vocês sabem o nome dele? Jesus. O que ele carregou no ombro dele? O pecado, que é o motivo que ele veio fazer aqui. Acabar, não necessariamente com a violência, no sentido de acabar, exterminar com o câncer, com as doenças, com a velhice,
com os assaltos, com a política louca. Não. Ele fez isso aí, ó. Olha lá para Jesus. Ele carregou nos ombros dele vou colocar os, no plural, pecados de toda a humanidade. Que isso seja, em nome e pela força do Espírito Santo, o silêncio dentro de você. Não pergunte por quê. Porque a violência do maligno, do pecado, fez o próprio Filho de Deus se colocar numa cruz e morrer por mim e por você. Então, se um cristão que tem uma caminhada, tem um fim neste mundo, de uma maneira cruel, onde está Deus? No coração dele. Os testemunhos que eu tive hoje, responde a vantagem de você seguir Jesus, do que se você não seguir Jesus. Porque você fala, padre, então qual é a vantagem que tem seguir Jesus? Se Ele não nos livra de uma catástrofe dessa. Não, o Senhor muitas vezes não vai poupar ninguém de catástrofe. Não, nem a mim e nenhum de vocês aqui. Mas eu estou seguindo Ele, ótimo, mas não é a tradução, veja, olha o diabo de novo lá, não é a tradução da salvação. Então qual é a vantagem, padre? A vantagem é uma só. O testemunho, alguém ligou para o filho do Paulinho, que foi queimado e morreu, imaginando que eles estavam desesperados, inconformados. Resposta do rapaz, deve ter 20 anos, 22, não sei. O meu pai, Deus deu a missão do meu pai e chamou ele, e era a missão dele. Eu louvo a Deus pelo pai que ele me confiou, pelos ensinamentos que ele fez para mim e para minha família. Olha isso, triste, choroso, mas falando que louva a Deus. A filha mais velha, Maria Clara, agora relatou que encontraram os 4 jovens de menor, 3 mocinhas e um rapazinho que incendiaram o corpo dele, estão presos. O que ela disse? Reze por eles. Viu a diferença? Você fala que isso é pouco? É pouco? Com todo respeito, eu duvido que quem não tem a vida de Cristo, que não tem um caminho com o Senhor, se acontecer uma catástrofe, uma coisa, não precisa nem chegar a esse aspecto, não precisa nem chegar a isso, menos, eu duvido que você vai falar, Deus seja louvado, com lágrimas nos olhos, duvido. Você vai se rasgar de ódio, você vai ficar que nem aquele homem do lado de Cristo, porque tira isso da gente, onde nós erramos. É verdade ou não é, irmãos? Então a diferença, que é você no teu livre-arbítrio, falar, Senhor, eu quero que o Senhor faça uma vida em mim, atua em mim, porque quando chegar, e eu não sei que momento vai ser, chegar as aflições contra a minha vida, ou nos meus filhos, ou em mim mesmo, ou com quem eu amo, para que eu tenha a grandeza do teu Espírito, do teu Jesus, em mim, para dar o teu testemunho nesta hora, porque eu sei, que mesmo assim, a vitória é certa, que isso para mim não é a derrota, porque o Senhor já nos deu a vida eterna. Eu creio, Senhor, que isso não é um acaso, eu creio, Senhor, que isso daí tem um motivo santo, para mim, para aquele que foi, e para um grande testemunho para nós. Então, irmãos, quando você pega uma leitura dessa, você fala, o que tem a ver comigo? Você já entendeu, né? Tudo. Deus não dá ponto sem nó.
Você pode procurar qualquer leitura de qualquer época na Bíblia. Ela é o hoje da tua vida. Ela é a receita do hoje da tua história, mulher, da tua história, homem. E que a gente peça a Deus e a Virgem Maria nesta manhã de domingo: Senhor, tenha misericórdia de mim, cura-me. Porque os meus apelos sempre foram milagres, e milagres, e milagres. Olha isso. É ruim? Não, não é ruim. Deus pode fazer milagre também. Deus pode fazer o impossível acontecer, mas não é essa não é a grandeza, essa não é a maior notícia. A maior notícia, chamada Boa Nova, ou Boa Notícia, o Evangelho de Cristo, é essa outra que eu acabei de falar aqui agora. Qual é a maior notícia para o mundo? Que agora o Senhor nos dá a vida dele dentro de mim. Para quê? Porque se acontecer do mar vir contra a minha casa, eu não serei engolido por esse assírio. Eu ficarei em pé como a rainha mãe. Maria deu maior testemunho do que nenhum império do mundo pode acabar com o ser humano, se ele deixar a vida de Cristo acontecer em si. Isso custa joelho no chão, custa leitura da palavra, porque se você não lê, você não entende isso que o padre está falando, porque está nas entrelinhas da palavra. Leia a Bíblia com calma, você vai ver que Cristo está falando isso aí. Eu lhe darei uma vida nova. João batizava com água, eu te batizo com o Espírito Santo. Meu Deus, o que é isso? Significa que enquanto estiveres nesse mundo, neste aqui, eu lhe darei a fortaleza, a sabedoria, eu lhe darei a palavra no teu coração, que você nunca imaginou que você poderia suportar. Eu lhe darei a grandeza do meu Espírito. Veja, quem é que te eleva? É o Espírito dele. Quem é que dá grandeza de você chorar e ainda falar: rezemos por aqueles meninos que mataram meu pai? É o Espírito Santo, gente. Não é homem nem mulher nenhuma, porque não aguenta. Outro dia, com perdão, com todo o respeito que eu falo, porque a gente está orando, a gente está vendo Deus fazer a obra no coração dela, dia a dia. Eu posso ver, porque nós somos um pouquinho mais próximos, a Estelinha, quando o filho dela morreu com a morte com a moto, ela começou a falar mal da moto, falou mal não sei do que, falou mal de outra coisa que o menino também estava usando. Não é isso. Não fica com raiva nem da moto, nem disso, nem daquilo. Na verdade, é porque nosso pecado nos paralisou. Vejam, termino minha homilia com o evangelho que Jesus estava passando pelo mar da Galileia, e ali morava Cefas, que é o nome, Cefas é Pedro, né? Pedro. Ali morava Tiago e João, eram irmãos, filhos de Zebedeu. Jesus passando nessa praia, e a praia passando a praia da tua vida, da tua casa. E aí entra uma questão aqui que você precisa entender, em nome de Jesus. Quando Jesus passa na nossa vida, Ele nos chama como chamou você. Mas se você realmente abrir o teu coração, você deixará, vamos entender isso, deixará as redes, deixará o pai, deixará a mãe e vai seguir. O que significa isso? Desapego de si mesmo e daqueles que estão ao seu redor. O que o testemunho desses filhos estão sendo dados para hoje? Eles amavam o pai ensinou a amar a Deus, só que entenderam o evangelho de Cristo, sabendo que eles não queriam que o pai morresse, tanto é que pediram oração até o último minuto de vida do pai. Mas já que Deus pediu a vida do pai para ir embora agora, o que aconteceu? Eles falaram: assim seja feita a tua vontade.
com lágrima nos olhos, não é? Porque ninguém é insensível. Mas o que significa isso? Não eram apegados a nada. Aprendeu com o pai a não se apegar. Aprendeu com a mãe a não se apegar. E não se apegar não tem nada a ver com deixar de amar. Não amava muito. E o que Cristo, quando passa, a abertura do coração é desapego. Por que você acha que o Brasil está tão dividido? O povo está apegado em si. Cada um apegado em si próprio. O Brasil tem que ser governado do jeito que eu quero. E o outro, do meu jeito. Do meu jeito, não, do meu jeito. Um metendo espada no outro. Vocês estão entendendo? Deus passa. Você é capaz de deixar de ir se entregando para Ele, tendo a sua família, tendo os seus filhos, tendo o ministério de padre, mas se desapegando de tudo e de todos? Porque se um dia que o Senhor chamar, você fala, com lágrima nos olhos, Deus deu, Deus tira. Bendito seja o teu nome assim mesmo. Eu agradeço, Senhor, por esse homem, por essa mulher, por essa irmã, por esse padre, por isso, aquilo. Essa é a vida de Cristo. E a vida eterna. Vamos cantar uma Só música? por ti, Jesus, quero me consumir. Vamos cantar um trechinho dessa canção. Como vela que queima no altar, Olha a letra. me consumir de amor. Só em ti, Jesus. Só em ti, Jesus. Quero me derramar. Quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar. Desapego, hein? Me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, Senhor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança. Aí ó, Não vacilarei. o quê? Nem mesmo na dor. O quê? Quero seguir até o fim. Pois tu és o meu amparo, Jesus. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti, Senhor. Só em ti, Senhor. Só em ti repousa minha esperança. Não vacilarei, e mesmo na dor. E quantas dores, hein? Quero seguir, Senhor, o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Por isso, irmãos, que nesta santa missa, como ofertório maior, nós devemos pedir o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, que venha sobre esta igreja e derrame a força que você precisa. Vem, Espírito Santo, vem, vem. Por Jesus, nosso Senhor, que venceu a morte, venceu a morte, venceu a morte. Vem, Espírito Santo, levanta teus braços, peça para você agora. Vem, Espírito. Vem,
Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito sobre esta igreja, sobre a família da Detinha, os filhos, para que eles continuem testemunhando. Jesus, Jesus, Jesus. Eu creio, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito neste lugar. Vai levantando os braços. Desce. Vem Espírito. Fecunda, Senhor. Fecunda no coração destas mulheres. Mães, avós, jovens mulheres, a força, a vitória do teu Espírito. Em pé, mulher, em pé, mulher, em pé, mulher, no Espírito do Senhor. O império de Satanás é derrotado. Vem Espírito Santo sobre a vida destes homens. Sim, Senhor, derrama a tua força, o teu poder, o testemunho do Espírito Santo hoje. Seja forte, homem, seja forte no Senhor. Mulher, seja forte em Cristo Jesus. Toda a sua área emocional seja visitada pelo Espírito Santo de Cristo Jesus. Ora, levanta teu braço, mulher. Você que está passando por uma grande tribulação na tua vida, levanta. Teu emocional é visitado pelo Espírito de Cristo. Vai orando, igreja. Vai orando, igreja. Vai intercedendo, povo sacerdotal. Derrama, Senhor. Derrama teu Espírito Santo. Toda imagem de luto, toda impressão, toda dor. Vem Espírito Santo. Entra nesta casa. Vai orando, igreja. Peça. Levanta teu braço, homem. Jesus, Jesus, Jesus. Triunfai, Senhor. Triunfa nesse lugar. Cura, Senhor. Cura o coração desses homens. Vem Espírito Santo. Cura o coração dessas mulheres. Levanta teu braço. Vem Espírito. Jesus, o Senhor. Jesus, a vitória do Pai. Jesus, o hoje de Deus. Hoje, a salvação entra nesta casa. Jesus, Jesus, Jesus. Levanta o braço. Agora vai lembrando das pessoas enfermas, para que o Senhor visite a elas agora. As famílias enlutadas. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. A dona Cida, mãe da Deise. Pelos que estão com enfermos nos hospitais.
Por aqueles que estão em casa com doenças, viroses. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Celebra, Senhor. Celebra o teu querer. O teu querer, a tua vitória, o teu Espírito, Senhor, sobre o Brasil. Peça pelo nosso país, peça pelo povo brasileiro, peça, irmãos, peça por esses jovens que são vítimas de um mundo sem Deus. Oh, Senhor, nós clamamos por esses jovens também, por aqueles que acabam sendo armas no nosso meio. Olha lá, tira lá, vai orando, irmãos. Ora pelas famílias brasileiras na periferia, onde a droga, a prostituição, o espírito dos assírios entraram nesse lugar. Vai orando, vai orando, solta a sua oração, mulher. Vai lá, tenha coragem, meu irmão. Entrega como ofertório ao sacrifício de Jesus. Jesus. Bendito, vai lá. Só em ti, Jesus, vai lá. Você, quero me consumir. Para terminar, vai. Só por ti, Jesus. Se preocupa com o horário, não. Eu vou visitar o Paulinho. Vai lá. Vou visitar a família do Paulinho. Vai lá. Se preocupa com o horário, não. Deixa a missa acontecer. Vai. Pois Deus faz a obra dele. Vamos lá, para terminar. Pois tu és o meu amparo. Levanta o braço. Vai lá, católico. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Olha lá, canta. Só em ti repousa minha esperança. Agora, meu vaso, vem Espírito Santo. Nem mesmo na dor Quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. E junto com o povo nós declaramos a nossa fé diante do trono do Senhor, como família de Cristo, como aqueles que estão entendendo no Espírito e sendo fortalecidos por Ele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,